Shalom, shalom. Oração de determinação. Como eu posso usar esse tipo de oração? De determinar algo. Veja Mateus 16:19 comigo. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O conceito de determinar tem algo a ver como se fosse uma chave de ligar e desligar, um interruptor de ligar e desligar. Nós temos uma autoridade no mundo espiritual para fazer isso, para determinar, para ligar, para desligar, para proclamar, para dar decretos para que algo aconteça. Sabe, Jesus usou muito esse tipo de oração. Nós aprendemos a fazer muito a oração que é petição. Aquela oração de pedir, 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 mas Jesus raramente fez esse tipo de oração. A oração de Jesus foi a oração de determinação, e assim ele ensinou seus discípulos, os apóstolos, da mesma maneira, determinavam quando as pessoas deveriam ser curadas, eles davam uma ordem para que as pessoas fossem curadas, fossem libertas, não ficavam pedindo a Deus, eles davam uma ordem. Por exemplo, veja aqui num caso em que Jesus cura um leproso. Um leproso aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado, fique limpo, seja curado. Jesus determinou que ele fosse curado, ele deu uma ordem. Então é um verbo no imperativo. Seja curado, seja curado. É uma ordem. Da mesma maneira, na porta do templo, quando Pedro e João chegaram no templo e havia ali um cego, um coxo de nascença, desculpa, e ele estava ali pedindo esmolas. Aí Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, Pedro não ficou orando: Deus, se for da tua vontade, Senhor, olha que como ele está sofrendo, Deus. Pedro não usou a oração de petição, ele determinou que aquela pessoa fosse curada. Ele deu uma ordem, em nome de Jesus Cristo, levanta. E assim é uma oração de determinação. A oração de determinação, eu não fico falando diretamente com Deus, falando com Deus sobre o problema. Eu falo em direção ao problema. Então eu dou uma ordem para o problema. Certa vez Jesus ficou indignado porque uma figueira, ele passava por lá, estava com fome e não tinha figos. E ele deu uma ordem para a figueira: nunca mais saia figo de ti. E depois ele passou lá de novo e os discípulos viram que aquela figueira estava seca. Ele deu uma ordem, ele falou com a figueira. Jesus falava com pessoas, ele dava uma ordem para pessoas, ele dava ordem para demônios, dizendo para os demônios que deviam sair das pessoas. Então, a oração com determinação ou por determinação é uma oração que não obrigatoriamente eu tenho que me dirigir a Deus. Eu estou me envolvendo com o espiritual, eu estou ativo no mundo espiritual, eu estou orando a Deus, mas eu olho para aquela situação e digo para aquela situação que ela deve mudar, ela tem que mudar. Então eu ordeno que aquela dor vá embora. Então eu falo com a dor. Por isso que às vezes você vê eu orando e falando dessa maneira: dor, eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus, doença, sai agora. Então, a oração por determinação eu uso a autoridade que Deus me deu para dar uma ordem, determinar. Determinar é alguém que tem autoridade e determina certas coisas. Por exemplo, se você é um funcionário e o patrão vai sair, ele te deixa algumas recomendações, algumas ordens, e ele te determina que você faça certas tarefas. E antes dele voltar, certamente você vai querer ter cumprido aquelas tarefas que foram determinadas para você fazer. Então, determinação é alguém que tem autoridade. E, de fato, nós temos autoridade.
há um mundo de versículos bíblicos nos informando que nós temos autoridade em nome de Jesus. Em meu nome expelirão demônios e curarão enfermos, Jesus dizia. Em meu nome farão isso. E temos também a informação de Apocalipse 1:6, que Deus nos fez reis e sacerdotes para Ele. Nós somos reis e sacerdotes. Então o rei determina, o rei dá decretos, o rei manda, o rei dá uma ordem. No mundo espiritual, nós temos essa autoridade. A Bíblia também diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e assentados em espécie de tronos, de governos, como autoridades. Nós estamos numa posição de autoridade com Cristo nas regiões celestiais. Por isso, nós temos autoridade sobre as trevas, sobre os problemas, sobre os inimigos e tudo que eles trazem ou representam. A oração de determinação, então, é quando você usa a autoridade que Deus te deu e você dá uma ordem para que aquela circunstância mude, para que aquela dor saia, para que aquela situação tenha uma mudança em nome de Jesus. Vamos orar por determinação e aí você pensa o que é que você quer determinar mudança na tua vida, qual mudança você quer determinar na tua vida. Use essa oração por determinação. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Nós oramos, Senhor, para que possamos usar, saibamos usar esta determinação, esta oração por determinação. Saibamos, Senhor, usar a autoridade que temos por sermos reis e sacerdotes. Possamos, Senhor, usar esta autoridade para determinarmos que situações mudem, que o inimigo saia, que doenças desapareçam, que a cura venha, que a mudança no âmbito profissional, financeiro, aconteça em nome de Jesus. Eu uso essa autoridade para juntar esta autoridade com a oração dos irmãos e declaro que seja feito conforme esses irmãos estão determinando na sua vida. Nós ligamos aqui na terra em nome de Jesus e assim é ligado no céu. Eu digo amém, eu oro e declaro, Senhor, que concordo com a oração que o irmão e a irmã estão fazendo, segundo a vontade do Senhor, para que seja ligado na terra aquilo que também deve ser ligado no céu. Seja ligado à bênção, seja ligado à prosperidade, seja ligado ao bem-estar na família, seja ligado, Senhor, o fim de todo o sofrimento psicológico e emocional dessa pessoa e a bênção do Senhor vem. Ligamos aqui na terra, Deus, vida abundante. Ligamos aqui na terra, Senhor, prosperidade. Ligamos aqui na terra, Senhor, saúde física, emocional e espiritual, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Você crê? Então, aqui está uma bela lição para nós, a oração por determinação. Determine com autoridade em nome de Jesus, e assim se fará. Shalom, shalom.